Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Eu me chamo Nani Cambuí e eu ajudo mulheres a emagrecerem definitivamente, mudando a sua mentalidade, transformando sua mente de gorda em uma mente de magra. Seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo ao meu canal. Antes que eu me esqueça, se você gostar desse vídeo, se ele fizer sentido pra você, dá um joinha aqui embaixo para eu saber que o conteúdo tá de acordo com aquilo que você tá buscando, tá? Se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, faz a sua inscrição e ativa o sininho. Sempre quando você ativa o sininho e eu posto um vídeo novo, você recebe uma mensagem do próprio YouTube que tem vídeo novo aqui. Então você fica aí por dentro de todos os assuntos, de todos os vídeos antes de todo mundo, tá? Então, se você também quiser fazer um comentário, se você quiser fazer aqui tirar alguma dúvida ou perguntar alguma coisa, os comentários desse vídeo, eles são liberados, então fica à vontade aqui para compartilhar, para perguntar, se você quiser mandar para aquela amiga, com certeza todos vocês vão se beneficiar, tá? Falando um pouco aqui da minha formação, né? Eu sou coach de emagrecimento consciente, eu sou terapeuta e eu também sou analista comportamental. Todas essas formações eu fiz voltada para a área de emagrecimento. Então, toda a minha formação ela é voltada para a área de emagrecimento, tá? Se você tiver curiosidade, você quiser conhecer um pouquinho mais da minha história com relação ao meu peso e as dificuldades que eu passei, os sabotadores que eu tive que aprender a lidar durante o meu processo até que eu conseguisse emagrecer definitivamente, aqui no meu vídeo do canal tem um vídeo onde eu conto de uma forma bem rápida a minha história com relação ao peso, tá? Então vamos lá aqui ao tema do vídeo de hoje, né? E o que eu percebo, né, com relação a emagrecimento? E entenda que assim, tudo que eu vou falar aqui pra você também era o que eu acreditava, também era o que eu fazia, também era a forma como eu me comportava. Então, tudo que eu for falar aqui pra você, você pode ter certeza que um dia eu passei exatamente por esse mesmo processo. Eu passei exatamente por tudo isso que eu vou falar aqui. E o tema, né, desse vídeo é: por que dieta e atividade física não funcionam? Já teve um outro vídeo, tá? Que eu falei que dieta é tudo aquilo que você escolhe comer. Então, se você tá comendo um alto índice de carboidrato ruim, se você tá tomando refrigerante, se você vem se alimentando de uma forma mal, né, uma forma que tá te engordando, você já tá fazendo uma dieta, que essa dieta, ela está te engordando. E se você optou por fazer uma alimentação mais rica em fibra, com mais proteína magra, você também tá fazendo uma dieta, mas é uma dieta que vai provavelmente aí te levar ao resultado que você quer. Então a palavra dieta, eu sempre eu uso essa palavra porque é uma palavra muito conhecida, porque é uma palavra muito comum, mas na realidade é tudo aquilo que você escolhe fazer já normal e é tudo aquilo que você escolhe fazer que você não vai conseguir levar por muito tempo. Então tudo que você opta fazer que aquilo não vai conseguir ser consistente é temporário. E a dieta, ela remete muito a essa questão de ser temporário, tá? E com relação à atividade física também. Vou abrir aqui um parênteses e fazer uma ressalva, tá? Por quê? São dois assuntos diferentes. Um assunto é mentalidade, um assunto é emagrecimento consciente, um assunto são os sabotadores. Então, um assunto é a gente trabalhar o quê? A sua mente, o seu pensamento, tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que vai fazer você tomar as decisões. Então, isso é uma parte. Para quê? Trabalhando essa parte, você vai conseguir fazer escolhas melhores, tá? Então, sempre, em qualquer situação que você queira emagrecer, não existe nada místico, não existe magia, não existe forma, não existe uma coisa que você vai tomar e que você, emagreci e você magra e você vai continuar comendo macarrão, e assim, não estou falando de nenhum alimento específico, não existe alimento proibido, existe equilíbrio e existe boas escolhas, tá? Então, a gente vai trabalhar sempre a sua mentalidade, a gente sempre vai falar sobre conscientização alimentar, sobre sabotadores, só que, e para quê?
para que você consiga fazer as escolhas corretas, para que na hora que você tenha que optar entre comer o que você quer ou enfiar o pé na jaca, você escolher comer. E não tem problema você comer nada, o importante é você ter equilíbrio e você saber por que você está comendo aquilo, você saber por que você está se alimentando daquela forma. Então é muito importante você ter essa consciência, porque hoje o que acontece? As pessoas, elas querem preencher o vazio, elas querem preencher a falta, elas querem comer porque elas estão descansadas, e aí a pessoa muitas vezes come e não tá comendo de forma consciente, ela não tá comendo de forma equilibrada, muitas vezes ela nem sente o gosto do alimento. E aí o que acontece? Essa pessoa, ela só engorda. Então, Nani, mas você não come lanche, você não come pizza, você não come doce, chocolate, sorvete? Sim, eu como, só que eu sou 100% consciente do quanto eu como e das vezes que eu como. Tem vontade, tem dia que dá vontade de enfiar o pé na jaca? Sim. Tem dia que dá vontade de comer mesmo sem fome? Sim. Mas aí é que entra a questão do autocontrole. Então é muito importante você entender que para você emagrecer, sim, você vai ter que fazer uma alimentação de uma qualidade melhor, e atividade física como eu sempre falo, é 20%. Eu indico, eu incentivo. Para o resultado físico é ótimo fazer atividade física, para sua resistência, para liberação de um monte de hormônio bom, eu indico fazer atividade física, mas também não é determinante. Então assim, se você me perguntar, Nani, para eu emagrecer, eu tenho que melhorar minha alimentação e tenho que fazer atividade física? Sim. Só que o que vai determinar que esse processo não seja sofrido é como você trabalha a sua mentalidade, é como você conhece os seus sabotadores, e é sobre isso aqui que a gente vai falar. Então, o que eu percebo? Que a maioria, das mulheres, eu recebo constantemente perguntas sobre isso, e várias vezes, várias mulheres já vieram me procurar e acabaram optando por uma nutricionista. Por quê? Porque elas não entenderam a importância do coach de emagrecimento. Ou então, eu prefiro fazer um exercício porque fazer exercício é que eu vou emagrecer. E, gente, por muito tempo eu acreditei que exercício era o que faria eu chegar no resultado que eu queria. Até que eu entendi que não era exatamente dessa forma. Então, até hoje, eu vejo mulheres que ainda estão buscando essas respostas externas. Qual que é o melhor alimento para eu tomar no café da manhã? Gente, com certeza tem um alimento melhor para você tomar no café da manhã, para você comer no almoço, para você comer na janta. Mas só você ter essa informação não é o suficiente. Porque hoje a gente tem informação a rodo na internet. E mesmo se você for lá e você passar por uma nutricionista, entenda, gente, eu não estou criticando, eu acho incrível o trabalho de nutricionista, eu amo fazer exercício, só que eu sei que isso não é determinante, não é você ter um cardápio, porque agora eu te convido a fazer uma reflexão. Quantas vezes você já foi numa nutricionista? Quantas vezes você já começou uma dieta? Quantas vezes você começou a fazer um exercício? Então, pelo menos da minha parte e da maioria das mulheres que eu conheço, muitas, inúmeras, já perdi as contas e não conseguia ter um resultado efetivo. Então, entenda que dieta e atividade física, eles são como se fossem secundários, são escolhas secundárias que você tem que fazer. Primeiro você precisa cuidar do pensamento, primeiro você precisa cuidar dos sabotadores. E aí, o que acontece, Quando você enche o peito e fala, eu vou começar uma dieta, eu vou começar uma reeducação alimentar ferrada, a partir de amanhã, 0 doce, 0 açúcar, 0 refrigerante, vai ser só salada, frango e ovo. E aí você começa. Aí o que acontece? Na segunda-feira você faz... Aí você já tá assim, putz, mas eu queria tanto estar almoçando aquele macarrão. Aí na terça-feira você vai, aí
come certinho, mas aquela dureza, aquele sofrimento, aí na quarta-feira você fala, não aguento mais. Ou então, dei aqui o exemplo, né, de 3 dias, pode ser que você tenha aí uma força de vontade até um pouco maior do que a maioria das mulheres, mas o que eu quero falar? Mesmo que você se dedique aí por 3 meses para chegar no seu objetivo e conseguir chegar, na hora que dá esses 3 meses, você volta no seu hábito anterior e aí você volta a engordar. É como eu sempre falo, você acaba voltando para estaca zero. E o que eu tenho para falar para você com relação a isso? É muito importante você entender o quê? Que a nossa força de vontade, ela é finita. A nossa força de vontade, ela tem fim. Então, o que acontece? Quanto mais você resiste aos alimentos, quanto mais você não trabalha o pensamento, mas você começa a falar não quero isso, não quero aquilo. Quanto mais você resiste, mais força de vontade você gasta. E aí, o que acontece? Mais rápido, sem força de vontade, você vai ficar. Então, as mulheres que falam assim, ai Nani, eu não consigo ter autocontrole, na hora que eu tô na frente do alimento, eu quero mais é comer, eu não consigo pensar para comer, eu simplesmente vou lá e como. E o que acontece? Essa questão do autocontrole, ela diz respeito totalmente à força de vontade. Por quê? No primeiro dia, você até consegue se controlar, que você está cuidando da sua alimentação, você até consegue se controlar, fazer uma escolha melhor e tal. Mas aí o que acontece? Com o tempo, a sua força de vontade, ela vai acabando, a sua força de vontade, ela vai tendo fim. E aí aquilo fica cada vez mais difícil. Por quê? Porque você resistiu muitas vezes, porque você resistiu àquilo que você queria. E aí a sua força de vontade é como se fosse uma bateria, né? O nosso celular, conforme passa o dia, a bateria dele não vai acabando. Então, a nossa força de vontade é exatamente assim. E aí, baseado nisso, o que é interessante você saber e você entender? Por quê? A gente sempre tem que estar um passo à frente do nosso sabotador. A gente sempre tem que estar um passo à frente dos nossos pensamentos. Por quê? Durante o nosso dia, teve uma pesquisa que foi feita com a Kelly McGonigal. Ela fez uma pesquisa e ela falou que nós fazemos 227 escolhas por dia do que a gente vai comer. Em média, um ser humano comum faz 227 escolhas por dia. E aí, o que acontece? Quanto mais decisões você toma, pior fica a qualidade do seu dia. Então, vamos supor que você trabalhou no seu dia normal, fez café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde. Aí você chega na sua casa, você tem que escolher o que você vai jantar. Perceba que você já não tem mais energia praticamente para pensar o que você vai comer. E aí a sua força de vontade ela vai acabando. Então, o que eu quero dizer quando eu falo que a gente tem que estar um passo à frente do nosso sabotador, um passo à frente? Tá totalmente ligado ao planejamento. Então, se você já sabe o que você vai comer, você não tem que ficar pensando muito. E o pensar muito para quem quer emagrecer é ótimo. Por quê? Porque se você já tem tudo planejado, você simplesmente vai comer aquilo. Você não vai se dar a oportunidade de, eu tô cansada, então não sei o que eu vou comer. Então eu vou comer algo que é mais fácil. Por quê? Porque o seu cérebro é mais confortável. Você se manter na zona de conforto, você se manter comendo aquelas coisas que você tá com vontade. Porque ele já sabe que aquilo é seguro, ele já sabe que aquilo é confortável. Então, para você conseguir ter força de vontade sempre para você sempre ter força de vontade suficiente para você conseguir fazer aquilo que você precisa fazer, é importante você planejar o que você vai comer. E é lógico lidar com os sabotadores que a gente já vai falando. Então, é muito importante você entender que você ter um acompanhamento para emagrecer multidisciplinar, onde tem um personal, onde tenha nutricionista, onde tem um coach de emagrecimento, é incrível. Quanto mais pessoas para te dar aquilo que é melhor para você,
Ótimo, por quê? Porque nós somos seres humanos únicos. Então, o que funciona para mim, para Nani, que tem esse ritmo de vida, que trabalha com essa determinada profissão, que tem essa idade, que tem esse peso, que tem tudo isso, é para mim. Então, quanto mais personalizado você fizer, melhor. Só que enquanto você não trabalhar os seus sabotadores, enquanto você não trabalhar a sua mentalidade, enquanto você não buscar, eu costumo falar sempre que todas as respostas, elas estão dentro da gente. Então, enquanto você não buscar as respostas aí dentro de você, você não vai conseguir ter um resultado definitivo. E aí, o que acontece? A sua motivação acaba, a sua vontade acaba. Por quê? Porque tudo aquilo que é dolorido, fazer a dieta nutricionista é dolorido, acordar cedo para ir para academia é dolorido. Então, quando você não sabe lidar com o sabotador, isso é muito dolorido. E aí, o que acontece? Sua motivação é temporária. Por quê? Porque você não tem realmente um motivo verdadeiro para agir. Você não tem um motivo de verdade. Você não sabe por que você está agindo daquela forma. E você não sabe por que você deve agir de uma forma diferente. Então, por isso que é muito importante a gente sempre trabalhar o pensamento. E olha que interessante, tem uma coisa que é muito importante também eu falar aqui com relação à alimentação, que o que é? Todos nós temos a síndrome do jaquê. Eu não sei se você já escutou falar, ou se você já viu alguém, ou até mesmo se aconteceu com você. Você começa a ir na academia, ao invés de você emagrecer, você engorda. Você se inscreveu na academia para emagrecer, e aí, ao invés de você emagrecer, você engorda. E o que acontece nesse caso? Também existe uma pesquisa feita, vou até citar uma aqui muito interessante, que quando o McDonald's colocou salada para ser vendida, né, no restaurante, o Big Mac vendeu inúmeras vezes mais. Vendeu muito mais lanche, disparou o faturamento no McDonald's porque ele tinha colocado salada. Mas você fala assim, o que uma coisa tem a ver com a outra? E aí, o que acontece? Quando você, por exemplo, vai no McDonald's e você sabe que tem salada, como você pensa, já que tem salada, semana que vem eu como. Hoje eu vou aproveitar e vou comer o lanche. Como que isso funciona como atividade física? Já que eu fui na academia hoje, então eu vou comer uma sobremesa. Eu já queimei as calorias mesmo. Então a gente sempre tá justificando não fazer aquilo que deve ser feito por conta que a gente fez alguma coisa melhor. E na realidade você pode continuar usando o jaquê. Só que você pode continuar usando o jaquê para te levar aquele resultado que você quer. Então, assim, o que até mesmo eu faço? Quando eu vou na academia, eu vou da academia a maioria dos dias cedo, né? Eu penso assim, bom, já que eu fui na academia, então eu vou aproveitar e vou me alimentar bem, porque assim eu vou estar mais perto do meu resultado, porque assim eu vou conseguir evoluir, porque assim eu vou aproveitar que eu já desprendi energia aqui do meu dia para eu conseguir estar mais perto do meu objetivo. Nani, e quando você não faz atividade física? Eu também uso o jaquê. Bom, já que eu não fiz atividade física, então é melhor eu comer certinho, porque senão eu não vou nem conseguir compensar. Então, gente, e aí que eu falo que é tão importante a questão da mentalidade. Por quê? Porque tudo é a forma como você direciona o seu pensamento. Tudo é a forma como você direciona o seu ponto de vista. E aí que eu falo sempre das verdades. Porque se uma verdade que você tem é que, já que eu fiz exercício, eu posso comer, você sempre vai ficar patinando e você nunca vai conseguir sair do lugar. Por quê? Porque já que você fez exercício, você vai comer. Na realidade, já que você fez exercício, você não deveria comer. Então entenda que para todas as ocasiões, todas as circunstâncias, todas as questões que a gente quer resolver na nossa vida, a gente pode pegar essa mesma questão. Eu costumo sempre falar que é a verdade, né? Aquela verdade que você tem. Então você pode pegar essa mesma verdade que você tem, só que para te levar ao resultado que você
quer. Então, isso é treino. E isso você vai aprender com o tempo. O que é importante? Você estar disposta a olhar para você, olhar para essas verdades que você vem carregando com você e realmente mudar o seu ponto de vista. Porque quando você muda o seu ponto de vista, você vai conseguir realmente ter um resultado legal. Por quê? O motivo pelo qual você faria aquela coisa vai ser o motivo pelo qual você não vai fazer. Então, assim, o problema, ele acaba sendo a solução. Como assim o problema acaba sendo a solução? Ah, já que eu fiz exercício, eu vou comer um pouquinho. E na realidade, não. Já que você fez exercício, você não deve comer. Já que eu não fiz exercício, eu não devo comer. Então, tudo é a forma como você encara isso. Tudo é o ponto de vista que você... o olhar, na verdade, né? O olhar do ponto de vista que você dá. Então, gente, se você vem desprendendo energia de fazer dieta, se você vem desprendendo energia de fazer exercício, e aí uma hora você tá fazendo tudo certinho, outra hora você tá fazendo tudo errado, uma hora você tá super motivada e uma hora você tá totalmente desmotivada, eu quero falar pra você que, na verdade, isso acontece porque você não aprendeu a lidar com seus sabotadores. Conto lá na minha história que, apesar de eu já ter mudado meus hábitos, apesar de eu já ter melhorado muito o meu estilo de vida, eu realmente entendi o que era importante para um estilo de vida, só que eu não conseguia parar de comer. Por quê? Porque eu não tinha descoberto os meus sabotadores. Então, eu estava preenchendo uma falta, eu estava preenchendo uma perda. Vai lá no vídeo da minha história que você vai entender certinho do que eu tô falando. Então, se essa dificuldade que você tem, ela, né, você vem desprendendo energia e vem sendo tão difícil, você tá tendo dificuldade, e aí muitas vezes eu sei que a gente para e pensa, eu não nasci para ser magra, eu não consigo fazer dieta, eu já tentei de tudo. E na realidade, não, você não tentou de tudo. Você não tentou de tudo. Por quê? Você ainda não descobriu o seu sabotador. E se você não descobrir o seu sabotador, você não vai conseguir dominar a sua mentalidade. Você vai ver que tem coisas que, assim, depois que você descobre o seu sabotador, é tão óbvio, passa a ser tão óbvio, porque o sabotador, ele praticamente já faz parte de você. Então você age da forma como você age no piloto automático, porque aquilo pra você aparentemente tá certo, né? No ano passado, em 2000, eu sei que ano que você vai ver esse vídeo, né? Em 2019, eu tive uma coach, Amanda, ela chama. Ela emagreceu 20 quilos, ela emagreceu 20 quilos. E o que acontecia? Quando ela veio me procurar, na verdade ela veio indicada de uma outra coach minha. Ela estava buscando um remédio para comprar. Por quê? Porque ela não aguentava mais a situação que ela tava, de peso, de corpo. Ela não aguentava mais se olhar no espelho e não gostar, comprar roupa cada vez maior. Ela não aguentava mais a autoestima dela baixa. Ela não aguentava mais nunca ter colocado um biquíni pra ir pra praia. E aí, ela veio até mim, fez um processo, e aí o que aconteceu? Ela mudou totalmente, ela transformou de dentro pra fora. E hoje, ela fala que ela se tornou uma pessoa magra. Então entenda que no caso da Amanda, quando ela queria tomar remédio para emagrecer, ela queria ter um corpo magro. Ela queria ter um corpo magro, mas ela não queria ser uma pessoa magra. Por quê? Porque para uma pessoa ser magra, ela precisa se comportar da maneira de ser uma pessoa magra. Só que o que acontece? Por que é tão difícil você se tornar uma pessoa magra nos métodos convencionais? Porque os métodos convencionais, eles não trabalham os seus sabotadores. Eles não trabalham aquilo que está dentro de você. Então, a solução para tudo isso, qual que é? É você descobrir realmente qual que é o seu sabotador, é você descobrir quais são os pensamentos que você tem, quais que são essas verdades que você carrega com você. E assim, é muito importante você observar que
Se você tem um desejo de alcançar um resultado X, Y, Z, pode ser voltar no corpo que você tinha, pode ser ter um corpo parecido com as mulheres que você admira, não sei, pode ser qualquer um que seja, tá? O que é muito importante? Se você der indícios para o seu cérebro que para você sair de onde você tá, para você chegar até onde você deseja, vai ter sofrimento, o seu cérebro ele vai pregar todas as armadilhas possíveis para você não chegar lá. E por quê? Porque a sua verdade, porque vamos supor, a sua verdade é aquela verdade que dói. Teve uma outra coach minha que a gente tava na sessão e ela falou assim, e aí um dia ela falou assim, Nani, eu já sei o que pode ser que tá ocasionando isso. Aquelas mulheres que eu me inspiro mesmo, aquelas mulheres que eu quero ter o corpo, eu acompanho os Instagrams dela e eu vejo o quanto elas fazem exercício, o quanto elas fazem musculação, o quanto de peso elas carregam. E aí eu olho aquilo e falo, eu nunca vou conseguir alcançar esse peso. Ou seja, se na cabeça dela, se ela nunca vai conseguir levantar aquele peso, ela nunca vai conseguir aquele corpo. Ou para ela chegar naquele resultado de peso, ela tem que carregar, para ela chegar naquele resultado de corpo, ela tem que carregar isso de peso, ela tem que fazer esse esforço. Entenda e perceba que o quê? O cérebro dela tá associando com sofrimento, o cérebro dela tá associando com desgaste, e o nosso cérebro ele não foi feito pra gente ser feliz, o nosso cérebro foi feito pra gente sobreviver. Então tudo aquilo, apesar de estar desalinhado aquilo que você faz com aquilo que você quer, pro seu cérebro aquilo que você faz, que é comer errado, é mais confortável. Então ele vai fazer de tudo para você conseguir se manter aqui nessa zona de conforto. E aí o que acontece? Você começa a se pregar peça. Por quê? Porque a sua voz inconsciente, porque a sua voz interior, ela tem muito mais força do que a sua motivação, do que a sua força de vontade, do que tudo que você queira para conseguir se alimentar certo. Então, sempre e todas as vezes que você pensar em fazer dieta e atividade física, o seu cérebro ele vai associar sofrimento. Ele vai associar alguma coisa ruim. E aí o que acontece? Você já começa a resistir. Você já começa a resistir. E tudo que você resiste persiste. Então você não vai conseguir criar esse novo hábito que não seja pelo pensamento, que não seja pela forma correta. Então, resumindo, né, de tudo isso que eu falei, alimentação saudável e atividade física é importante? Sim. Você saber exatamente o que você vai comer, quanto você vai comer, qual exercício é melhor para você é importantíssimo. Mas o que vai determinar se você vai conseguir chegar no objetivo que você tem ou não é o seu sabotador, que vem do seu pensamento. Então, o que é o sabotador? É um conjunto de pensamentos que te geram sentimentos e que tem vozes próprias que praticamente sopram no seu ouvido para que você faça determinada ação ou não. Então, por exemplo, se você quer acordar cedo para fazer exercício, olha por que o sabotador é importante. Se você quer acordar cedo para fazer exercício, aí você põe o seu celular para despertar. Para você levantar, se trocar aí na academia, você está saindo da sua zona de segurança, você está saindo da sua zona de conforto. Daí, qual que é o pensamento que você tem? Ai, mas está tão gostoso aqui na minha cama. Aí, qual que é o sentimento que dá? Ai, mas está tão quentinho aqui, acho que eu vou ficar. E aí, qual que é o padrão de fala? Isso, fica mesmo porque você tá cansado, porque você já trabalhou muito. E aí, como que a gente faz então para mudar isso? Primeiro, você precisa identificar na sua rotina
Qual que é o ponto-chave? Porque pode ser que no café da manhã, no almoço, você consiga se alimentar bem, você consiga se alimentar de forma saudável. E pode ser que a sua dificuldade seja na janta. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar em qual momento do seu dia que você vem tendo essa dificuldade, em qual momento do seu dia que você vem acabando cedendo a esse sabotador. Por quê? Porque com certeza tem um gatilho que dispara você ceder esse sabotador, que pode ser tantos gatilhos dos sabotadores, que são gatilhos de sentimentos, como pode ser gatilho nos 5 sentidos. Pode ser olfato, tato, paladar, então pode ser algum gatilho nesse sentido também. Mas o gatilho, ele sempre está ligado ao sabotador. Então é importante você saber aonde que está a sua vulnerabilidade no seu dia. Qual que é a fraqueza do seu dia? Em qual momento que você tem fraqueza no seu dia? Então, a partir daí, você consegue identificar o pensamento, que é o pensamento sabotador, qual é o sentimento que te gera, qual que é a fala que ele tem, e a partir daí você fazer uma outra engrenagem, você começar uma outra engrenagem. Então entenda, alimentação e atividade física são importantes sim, mas eles nunca vão ser determinantes, eles nunca vão ter uma força maior do que você dominar os seus sabotadores, tá? Então, se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se você quiser fazer alguma pergunta também, fica à vontade e dá um like se esse vídeo fez sentido pra você, tá bom? Um abraço, mulherada, e até mais!